Boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Hoje eu quero muitos corações. Dia 22 de junho, véspera da véspera de São João. Eu vou convidar aqui uma fonoaudióloga, uma psicóloga arretada. Ela é empreendedora do Espaço Bambolê, na capital pernambucana. Ela é professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, a Maria Piedade Azevedo, a quem eu muito carinhosamente aprendi a chamar de Pié. Pié vai falar aqui sobre o bilinguismo, seus mitos e verdades no processo de alfabetização. Aceita aí, minha querida. Tá aceitando aqui, já vai entrar. Oi, Elvira. Oi, Dani. Oi, Marcinha. Oi, Oi, boa tudo bom, noite. Gigi? Graças a Deus. Meu Boa amor, noite. boa noite. Deixa eu só avisar que está se armando um temporal aqui em Orlando. Cada Eita. estrondo absurdo. Então, caso aconteça da minha conexão cair, dependendo Certo. do tempo, eu volto, tá? E aí, então, Combinado. fiquem avisados, tá bom? Porque já aconteceu aqui semana passada do Jorge estar fazendo uma live e apagou tudo, tá, querida? Ok, fique tranquila. Patrícia, seja bem-vinda. Então, Pierre, posso chamar de Pierre? Posso lhe chamar de Gigi também? Com certeza, né? Então, nossa live surgiu, né, de uma conversa que eu tenho aqui no grupo de mães de Orlando. É um grupo que tem mais de 10 mil mulheres, só mulheres. E o bilinguismo está sempre presente, porque tem muita dúvida, né, desses pais. Alguns dos pais são brasileiros, outro tem um parque é brasileiro, o outro não. Então, assim, a decisão por alfabetizar em inglês ao mesmo tempo que em português, olha, é uma discussão assim sem fim. Então, aí surgiu minha inquietude e eu resolvi lhe convidar, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda o assunto, tem uma creche bilíngue para crianças pequenas aí em Pernambuco. Então, o título da nossa live foi sobre mitos e verdades do bilinguismo. Então, para começar, minha querida, eu queria que você falasse. Eu sei que o conceito de bilinguismo veio mudando ao longo desses anos. Né? Então, o que é bilinguismo e o que é ser bilíngue? Há diferenças ou não? Ok. Deixa eu só contextualizar o lugar da minha fala, tá bom? Isso. Tá. Então, como você já falou, eu sou psicóloga, então aqui nesse bate-papo da gente, eu vou estar falando do lugar, né, enquanto psicóloga que estuda o processo de ensino-aprendizagem. Vou falar também do lugar enquanto empreendedora de um negócio, né, que pressupõe o bilinguismo. E falar também do lugar de mãe de criança que ele passou por esse processo desde os 2 anos de idade, né, quando a gente decidiu matriculá-lo na escola americana aqui em Recife. E aí é uma escola internacional que o currículo é o currículo americano, mas também adaptado às exigências do MEC aqui no Brasil e atende a um currículo mínimo do padrão, né, do currículo brasileiro. Certo. Então, a minha fala hoje vai ser a partir desse lugar, tá? Tá joia. Então, a gente entende que o conceito de ser bilíngue, né, o bilinguismo, é algo que traz muitas percepções diferentes, abordagens de estudos distintas. Né? Então, há uma corrente do bilinguismo. Na verdade, logo no início, quando se começou o estudo sobre como é que se processa o bilinguismo, né? A criança que vive numa outra cultura, enfim, era vista como sendo algo assim negativo. Só que a gente sabe hoje que as circunstâncias em que as pesquisas foram desenvolvidas na época e tal, levaram de alguma forma
a pressupor, a fazer inferências de que teria uma conotação muito mais prejudicial do que benéfica. Hoje a gente vive recentemente uma onda em que essa coisa do bilinguismo é uma tendência, né? Até por conta de um próprio contexto de mundo, né? A partir da situação política, econômica, quebra de fronteiras. E, na verdade, desde muito antes, né, já se tem ideia de que o bilinguismo é algo que é presente, quando não o multilinguismo, em várias culturas. Segundo a ONU, existe apenas 13% das nações que são monolíngues. As demais são, no mínimo, bilíngues. E o Brasil não é diferente. Não é porque hoje a gente vê uma tendência de escolas querendo se tornar bilíngues, oferecendo o francês, o italiano, o inglês como uma segunda língua, mas na verdade a gente, Brasil, os brasileiros já estão inseridos nesse contexto há muito tempo, porque quando a gente fala de bilinguismo, a gente está falando de pessoas que usam no seu dia a dia duas linguagens, né? Duas línguas. Então, o Brasil, na sua geografia extensa e na sua miscigenação, né, a própria essência de ser brasileiro é um país completamente cheio de culturas diferentes, né, dos imigrantes, dos indígenas, das minorias, das pessoas que moram nas fronteiras do Brasil com outros países. Então, isso tudo faz com que essas pessoas já vivam num contexto bilíngue, né? Os próprios surdos, a gente é uma linguagem e algumas famílias vivem com situação de bilinguismo, tendo que aprender uma nova linguagem, uma nova língua para se comunicar. Então, não é algo que seja consenso a definição, mas o que a gente pode dizer que o que há de comum é que são pessoas vivendo dentro de contexto em que duas línguas coexistem e elas flutuam entre a língua materna e essa outra segunda língua por inúmeras e diversas razões, né? Então, quando a gente pensa, então, em bilinguismo, recentemente, alguns estudos já tirando um pouco essa conotação de que não seria vantajoso, no sentido de que não seria benéfico, a gente vê outras correntes já mostrando, através de evidências científicas, de que o ser bilíngue, o cérebro das pessoas que estão em contato com duas ou mais línguas, ele se comporta de forma diferente, né? Então, vamos partir logo da ideia de que alguns teóricos, eles quando falam de bilinguismo, eles tentam categorizar, né? Alguns categorizam como bilinguismo precoce, aquela criança que desde da tenra idade, desde do nascimento, já está ou logo depois inserido em um ambiente em que coexistem duas línguas. E esse bilinguismo precoce estaria associado também à idade, né? Então, seria até a primeiríssima infância, os seus 3, 4 anos de idade. Só que essa categoria de dizer que ele pode ser precoce ou tardio também deixa algumas questões. O tardio seria aquele bilinguismo em que a criança é inserida numa outra cultura a partir dos seus 4 anos, em qualquer fase da vida da criança ou do adulto, né? Depois começou a se ver a aparecer outros teóricos que vieram com a categorização de que existe o bilinguismo simultâneo e o consecutivo ou sucessivo. O que é esse bilinguismo simultâneo? De alguma forma, ele se cruza ali com a categoria do precoce, porque está associado ao fato de que a criança, logo ao nascer, vai estar inserida em convivendo com duas línguas ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso por inúmeras razões. Às vezes os pais, eles são de nacionalidades diferentes, né? Às vezes os pais são filhos, ou um dos pais são filhos de pessoas de nacionalidades diferentes. Então, termina que a cultura, né, dos antepassados, né,
permanece dentro daquele núcleo familiar. Por vezes, há a questão da migração, né? Então, você se desloca de uma cultura, de um país, e é inserido num novo mundo, ambiente, como vocês aí, né? Brasileiros morando, né, em Orlando. Então, há inúmeros motivos, né, que faz com que essa criança ela possa estar nascendo já dentro dessa realidade de duas línguas coexistindo, tá? E aí a gente chama do bilinguismo simultâneo. O bilinguismo sucessivo seria aquele que a criança é inserida após, né, e também concomitantemente a idade dela, então, já seria após a primeira parte da primeira infância, em torno de seus 4 anos, né? É interessante a gente perceber que a gente tem alguns casos que quando a criança, logo de pequenininha, está inserida em duas línguas, né? Vamos supor, o pai, ele é americano, a mãe é brasileira. E aí? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar dessa criança onde a mãe é brasileira, fala o português, o pai fala o inglês? Qual vai ser a língua que a gente deve, né, tá se relacionando com a criança? E aí eu trago o meu viés de psicóloga e aí me ajuda o Piaget, o Vygotsky, né, quando eles dizem que toda construção de conhecimento ela é dada a partir ou numa interação social dentro de um ambiente natural, né? Então, quando a gente fala uma língua, aquela língua diz de quem que a gente é, né? Então, a gente fala da nossa questão identitária, social, né? Cultural. Então, o que a gente percebe é que seria muito mais fácil, porque toda essa relação de construção de conhecimento, identificação, aquisição de linguagem, ela passa também por um viés não só linguístico, cognitivo, né, mas ela passa por uma questão afetiva também. Todo o processo de aprendizagem ele vem carregado de uma bagagem de afetividade. Então, imagine, você está lá com o seu bebê que nasceu, você fala português, mora nos Estados Unidos já há muito tempo, o pai é americano. Como é que você vai se sentir? Você, por mais que domine o inglês, provavelmente você vai ter, provavelmente, né? Dependendo do tempo que você já tiver nessa cultura, mas a tendência é que essa mãe, ela se sinta muito mais confortável em se relacionar com essa criança na sua língua, para fazer aquelas conversas que a gente tem com o bebê, né? Que é uma linguagem que a gente termina criando, carregada de afetividade, de trejeito, de entonação da língua, né? De emoção. Então, é interessante que essa mãe, porque ela vai se sentir muito mais confortável, ela vai ser muito mais verdadeira, sincera com aquilo que está acontecendo nessa relação, a partir do momento que ela usa, faz valer, né, os conhecimentos que ela tem na própria língua. Por mais que ela fale o inglês, né? Mas a tendência é essa. Por outro lado, o pai, né? A mesma coisa. Então, seria de se esperar, né, que houvesse essa negociação. Só que o que é que acontece muitas vezes? Eu tenho, inclusive, um caso de uma amiga que casou com um britânico e mora na Inglaterra. Antes de casar, de ter filho, já morava lá, falava e tal. E ela, desde pequena, ela disse que tentava falar em português, mas por conta do marido, terminava falando muito em inglês, né? Isso então, aqui assim, acontece também. acontece, né? Então, hoje, ela mesma diz assim, mas, Pia, eu não sei onde eu me perdi do meu filho. Ela tem Nossa. dificuldade de conexão, entendeu? Por quê? Porque talvez, aí a inferência teria que fazer um estudo, esses primeiros contatos, esse primeiro cuidado, né, na tentativa de fazer algo em que o pai também tivesse inserido, ela usou de uma linguagem que, por mais que ela quisesse, não era a linguagem própria dela de se relacionar.
entendeu? Então, assim, há o que é melhor, não, mas há o que é mais apropriado em função das prioridades que o casal ele estabelece, né? Então, hoje ela questiona e alguns levantamentos são feitos. Então, é importante até para que essa criança, se a gente está querendo que realmente ela mantenha esse contato com as duas línguas, para que quando ela volte a ter contato com a família no Brasil, essa criança ela se sinta parte, né, também do mundo dos brasileiros, ou seja, ela não se sinta gringo, né? Então, é preciso que realmente a gente continue falando na língua que a gente, né, que é a genitora lá, a gente tem mais familiaridade. E a mesma coisa o pai. Né? Como é que você vai dar uma bronca no filho, dependendo lá, quando estiver lá na adolescência, você morando aí nos Estados Unidos, e de repente você vai dar uma bronca nele? Como é que você vai se sente, ou provavelmente vai se sentir mais confortável? Tem algumas expressões que a gente termina que em inglês a gente usa, porque não tem nem tradução, a gente usa ela que cai muito bem. Mas, certamente, o conforto seria maior na sua língua materna. Então, assim, quando a gente fala de bilinguismo e ser bilíngue, a gente precisa levar em consideração essas inúmeras variáveis e o contexto no qual essa família está inserida. Então, partir do pressuposto de que, por que eu quero que meu filho seja bilíngue? Por quê? O que é que está por trás disso? É uma necessidade de trabalho, você precisa se mudar, vai morar em outro país. É por uma questão de tendência, modismo, que hoje em dia as pessoas estão achando que colocar as crianças em escola bilíngue vai fazer alguns, né? Com que eles se saiam melhor no futuro como profissionais. A gente tem que entender o que é que está por trás e que leva essa criança, essa família, a estudar em escolas ou estarem fazendo parte desse ambiente. Às vezes é algo que é compulsório. Imigração não é escolha, é necessidade. Muitas vezes, né? Então, se foi uma necessidade, essa língua, essa segunda língua, ela vai entrar, mas não vai entrar da mesma forma de, por exemplo, um casal que se uniu, são de nacionalidades diferentes e decidem morar em X ou Y lugar. Tu estás entendendo? Então, assim, quando a gente estuda bilinguismo, quando a gente vai querer entender os vieses que estão por trás do ser bilíngue, a gente tem que levar em consideração o contexto, tá certo? O que é que está fazendo aquela família optar por isso. Deixa eu te dar um exemplo. Uma certa fase do processo, né, de aquisição, na verdade, ele já entrou, eu vou falar do meu filho agora, então ele já estava na escola, né, desde os 2 anos, quando chegou na época do kinder, com 4 anos, 5, né, o que é que aconteceu? A professora chamou e disse assim, Piedade, eu acho que agora é a hora de vocês falarem mais inglês em casa. Agora vamos entender o contexto, tá certo? Vê só. De enlouquecer. Uma criança, por isso que não dá. Eu sei que muita gente vai estar aí com um monte de ansiedade, querendo uma receita pronta. E não tem uma resposta que vá cair super perfeitamente bem em todas as situações. Tu tá entendendo? Então, o que é que acontece? Estava lá desde sempre, estudando nessa escola, e chegou um ponto que a professora... eu estou achando que ele está com uma certa dificuldade. E eu acredito que vocês precisem começar a falar mais inglês dentro de casa. Ele estuda numa escola, que é uma escola internacional, tá certo? Onde existem pessoas de várias partes do mundo, sim, porque hoje o mundo é globalizado, mas a sua grande maioria ainda é formada por brasileiros que estudam também nessa escola. A língua oficial da escola é o inglês, né, americano. Mas a língua de convívio dessas crianças, por mais que elas sejam requisitadas a falar em inglês na hora do lanche, na hora do refeitório, dentro de sala,
O que é que você acha que vai acontecer quando o contexto é cheio de crianças que falam a língua materna dela? Aí Falar eles o vão português, falar não é? português. É. Então, aí foi quando, como eu estava nessa fase de alfabetização pré-alfa, a gente entendeu que de fato precisaria auxiliar. Por que isso? Porque a frequência da fala em inglês era menor, por mais que fosse integral, né? Porque de 8 da manhã até as 3, 4h15 da tarde é um bom tempo. Mas a questão é que lá dentro, nas interações sociais, fora de sala de aula, e às vezes em sala de aula, conseguem driblar os professores, né? E falam em português. Então, quer dizer que a frequência, era uma concorrência muito grande, né? Então, duas línguas para que elas estavam brigando ali para ver qual era que ia ser dominante nessa questão da instrução formal da criança. Só que como lá a gente tem o currículo dividido entre o americano e o brasileiro, então algumas disciplinas obrigatórias, elas são ministradas na língua português, porque faz parte de aprender. Porque quando você aprende uma língua, você não aprende só a questão do código linguístico. Eles vêm com um conjunto de coisas. Vem a cultura, vem as relações sociais, vem questões identitárias. Então, vem a questão da afetividade, identificação ou não, maior ou menor, com essa nova língua. Então, existem determinadas disciplinas, como História e Geografia do Brasil, que é ministrado por brasileiros em português. O próprio português em português. E as demais línguas, as demais disciplinas, todas em inglês, tá certo? Então, a gente viu que era preciso dar um apoio. E aí a gente começou a falar mais inglês dentro de casa, para que ele o quê? Conseguisse se conectar também como sendo o inglês uma forma de expressão que a gente também conseguia fazer com ele, para ele valorizar, tu estás entendendo? É dar uma importância, um significado para ele que justificasse ele querer aprender o inglês também. Então, nesse sentido, a gente começou a fazer isso. Na hora de assistir filme, não assistia filme com legenda, né? Era sempre em inglês. Então, comandos básicos do dia a dia, a gente começou a inserir, que no início fica meio forçado, né? Porque não é a sua língua, né? Mas assim, tudo para ajudar o filho a não se prejudicar naquele momento. Termina que depois de um tempo, na hora que a gente vai, no momento em que eu termino tendo que auxiliá-lo em alguma atividade escolar, eu já falo inglês com ele, né? Então, já tem aí 5, 6 anos que a gente está funcionando assim, né? E, assim, foi necessário para esse processo de alfabetização dele, né, que ocorreu simultaneamente. Ele tanto foi alfabetizado no inglês, como também no português, simultaneamente. Muito bem. Isso que aconteceu com você aí, né, de citar esse apoio no inglês, porque você está num país de língua portuguesa, aqui deveria ocorrer exatamente o contrário, porque eu vejo isso que você falou do seu filho, que na escola eles acabam falando português, aqui eu vejo com o meu filho exatamente o contrário. Quando eles estão só crianças brasileiras, eles estão falando só inglês e começam a perder o português. Eu ouvi de uma mãe outro dia falando para mim, Gigi, é um desserviço os pais que deixam de falar português com seus filhos. Ao mesmo tempo, também encontrei mães que são casadas com pais de outra nacionalidade e que também não ensinaram português, alegando a dificuldade do pai, né, entender aquela conversa que ela teria só com o filho e passaria por falta de educação até, entendeu? Se ela conversasse só no português com o filho. Então, a gente observa aqui exatamente o que você está observando com o seu filho no inglês dentro do Brasil, a gente vê aqui o português, e aí essa resistência dos pais em investir na alfabetização em português aqui na América.
né? Eles têm Uhum. aquele sonho do filho falar inglês, né, de escrever, né, de ser proficiente nessa língua. Então, eles começam a fazer, eu adorei essa palavra, esse desserviço, Uhum. né, com essas Interessante crianças. o que você traz, porque aí a gente tem que rever a questão, quando fala de bilíngue, bilinguismo, o que é ser bilíngue? Então, como há uma grande variação, alguns autores eles colocam o bilinguismo dentro de um espectro, tá? O que é esse espectro? De um lado da ponta desse contínuo, desse espectro, tem o nativo da língua materna ou da segunda língua, né? Tem o nativo. E do outro lado do espectro teria aquela criança, aquela família, as pessoas que estão com minimamente alguma das habilidades linguísticas desenvolvidas, tá certo? Então, o que é que acontece? Ser bilíngue, eu preciso ser, para eu me considerar bilíngue, eu preciso de fato ter proficiência em todas as habilidades linguísticas que compõem uma língua, que seria isso. Eu preciso ler, escrever, falar e compreender com proficiência para ser bilíngue. Muitos autores. Tem um autor que ele descreveu dentro de um espectro 37 tipos de bilíngues. Veja só, em função dessa análise do contexto. Quem é a família, o pai, a mãe, quais as línguas, onde moram, se é pelo trabalho, se foi uma decisão realmente de mudança de vida, enfim, o contexto todo que está ali entrando em cena pela escolha do bilinguismo. Nessa situação, sabe, Gigi, o que é que acontece quando tem outros casos também, né? Você disse aí que são muitos, eles começam a perder a língua materna da mãe, vamos supor. No caso, você falou dos dois sendo brasileiros e os filhos Também. estudam aí. Tá. Isso. Então vamos lá. Os dois brasileiros, mas que estudam aí, estudam há muito tempo, e eles terminam. Por quê? Qual é o critério, qual é o indicador que está chamando a atenção da gente aí? O indicador aí é a frequência do uso da língua. Eles estão nos Estados Unidos, não é? Num ambiente escolar acadêmico em que a maior parte do dia dele, a língua que ele usa para se relacionar é o inglês, tá certo? E eles estão numa cultura que não é a deles. Eles querem ser aceitos. Imagina se eles, na escola, formam o grupinho dos meninos que são brasileiros e falam em português. O que é que vai Bullying, acontecer? bullying. Eles não vão estar com sentimento de pressentimento. E isso vai prejudicar um monte de outras coisas na carreira, na vida acadêmica, né? Na vida escolar dessa criança. Então, é natural. Então, o que é que pode acontecer? E a gente sabe que alguns estudos mostram isso, Gigi. Essas crianças terminam a adotar a segunda língua como sendo a língua materna por uma questão identitária. Tu estás entendendo? Então, o grupo, porque toda construção e aquisição de língua, a gente tem que partir do pressuposto, não só do uso dessa língua, mas as questões biopsicossocial, componentes biológicos. Então, a princípio, qualquer ser humano traz biologicamente, fisiologicamente falando, os aparatos necessários para sermos bilíngue, multilíngues. Né? Nosso cérebro não é monolíngue. Ele tem condições de aprender várias línguas dentro, né, assim, até fora do sistema linguístico, né? Mas, Uhum. assim, quando o sistema, a gente está falando de sistema alfabético, né, dessas línguas dominantes, inglês, francês, italiano, alemão, português, espanhol, enfim, que usam o mesmo sistema linguístico, então o que é que acontece? Por conta dessa plasticidade cerebral, por conta de uma série de fatores que nós temos nessa questão de armazenar, organizar a informação, uma questão até de economia de energia do nosso cérebro, o que a gente aprende na construção, no processo de alfabetização, né? Na construção e alfabetização numa determinada língua, há muitas, aquelas habilidades para a gente falar aquela determinada língua, ela vai ser
vai ser transposta, né? A gente vai usar também para adquirir essa segunda língua, tá certo? Se for dentro do mesmo sistema linguístico. Então, é por uma questão até de economia, porque o cérebro da gente, ele vai usar a lei do mínimo esforço, né? Se ele aprendeu que aquele caminho leva para certo resultado, a tendência é ele usar as mesmas regras, o mesmo caminho, enfim. Então, é isso que acontece. A gente precisa entender esse contexto e saber que a idade, a frequência do uso da língua vai entrar em cena, o momento em que essa criança está sendo apresentada, um momento de vida não só da idade, mas do contexto, né, em que ela está sendo apresentada a essa segunda língua. Tem alguns estudos que mostram assim, se você que defendem de que a primeira alfabetização deveria ser feita na língua materna, tá? Mas como eu havia falado para você Repete só um pouquinho, por favor, meu amor. A primeira alfabetização... alguns estudos defendem a ideia de que seria interessante que a alfabetização da criança fosse realizada na sua língua materna, a sua língua dominante, né? Que ele faz o maior uso e que em seguida, sucessivamente, aí vem aquela outra abordagem, ele iria utilizar os mesmos recursos que aprendeu a ler, escrever e fazer uso, né, dessa língua no dia a dia dele, ele iria transferir para a segunda língua que ele está adquirindo. Mas isso são o que alguns estudos, né, demonstram. Então, isso não é a verdade, né? Então, é possível haver essa questão de, simultaneamente, e sem causar nenhum dano, as crianças serem alfabetizadas em mais de uma língua. O que acontece aí no caso do que você mencionou é que eles estão aprendendo, sendo alfabetizados no inglês, e o português vai ficar como? Se a gente fala em casa, eles vão ter a habilidade de compreensão e talvez de falar em português, né? Mas o ler e o ler nem tanto, mas talvez o escrever, né, fique mais prejudicado, porque a frequência do uso da língua não concorre, digamos assim, com a língua que eles estão usando no dia a dia para as suas relações sociais, né? Eu tive uma experiência muito boa, Pia, com o meu filho caçula. Eu escolhi uma escola aí no Brasil que ela não era bilíngue, ela tinha uma vivência bilíngue, tá? E quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, nós perguntamos se era necessário a gente fazer um preparo. A gente decidiu vir para cá no meio da alfabetização. Tinha 6 meses, em agosto de 2017 a gente veio para cá. E a escola falou que não precisava, que só com essa vivência ele já ia ser capaz de chegar e pelo menos não se sentir perdido, né? Quando ele fosse jogado aos leões aqui na América. Mas assim, o que eu percebi no meu filho é que ele já estava muito bem alfabetizado. Apesar de ter sido só 6 meses, ele ainda não tinha feito o amadurecimento da escrita na letra cursiva, tá? Ele ia começar a fazer, mas aqui também não precisou, aqui nos Estados Unidos não precisa de letra cursiva, isso. E o que aconteceu? Ele foi muito bem alfabetizado em inglês. Ele fez o que você falou, né? Ele transpôs do português, já estava muito bem organizado, mas ele já tinha também códigos linguísticos na fala do inglês. Ele cantava muito bem em inglês, ele tinha vocabulário, né, de cores, de números, parte do corpo. Então, isso foi muito suave e foi muito bem feito, tá? Tanto que hoje em dia, assim, ele lê e escreve como americano, após 3 anos aqui na América, tá? O domínio dele é total. Mas os pais ainda têm muita dúvida, né? Como você falou, não tem receita de bolo. Agora, assim, a minha experiência como fonoaudióloga, a gente sabe que crianças que já têm problemas na língua materna, né, com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de fala, quando são expostas à alfabetização em outra língua, ela também faz o mesmo processo daquela que não tem. Ela transpõe para aquela língua todas as suas dificuldades. E aí vem essa guerra, que é bom, não é bom, é bom, não é bom. Então, por uns,
Eu defendo. Eu tive um caso, a mãe está aqui assistindo, a Elvira, e era uma criança de escola francesa, tá? E a junta lá falou, olha, ele não tem condições de ser alfabetizado em francês. Eu disse assim, mas a mãe é francesa. Essa criança vai morar na França quando tiver adulta. A família tem avô, tem tios, tem primos. Ele viaja todo ano para a França. Ele tem que ser alfabetizado em francês. Não, e a escola queria que a mãe tirasse dessa escola e colocasse numa escola brasileira, como se não fosse ter problema numa escola brasileira. Né? Uhum. E aí eu peitei junto com a mãe e falei, não, aqui ele fica e ele vai ser alfabetizado em francês e depois era simultâneo, né, na escola francesa. Uhum. Ele seria alfabetizado em português, ele depois teve um diagnóstico de dislexia, mas ele continua, nunca repetiu de ano, pra você ter ideia. Uhum. Tá? E ele É está lá isso. indo, mas teve dificuldade, né? Uhum. Não deixou de ter. E aí é essa questão. Muitos pais, na hora da decisão, se questionam se algum atraso que aparece na criança e ela está dentro de um ambiente bilíngue, geralmente o que é que eles fazem? Associam logo, é porque está nesse contexto bilíngue que o atraso aconteceu. E aí Entra não na... é por aí. Entra nessa curva. Veja, não é. Os marcos, nenhum estudo, não há evidência científica nenhuma que faça essa correlação de que o bilinguismo é responsável por algum atraso que a criança tenha. Né? O que a gente entende, o que os estudos mostram, é que se a criança for ter atrasos nos seus marcos de desenvolvimento, dentro de um padrão que se tem a expectativa de que a maturidade neurológica, fisiológica, enfim, a questão da maturidade daquela criança para a aquisição da linguagem exista, a torne apta para aprender uma linguagem, independente se ela está ou não nesse ambiente bilíngue, vai existir, se ela tiver de ter algum atraso do desenvolvimento. Então, o que é que acontece? Não existe evidência científica nenhuma que faça essa correlação, mas a tendência das pessoas é fazer exatamente essa correlação e a gente tem que chamar um alerta para isso. Né? Então, no momento em que se identifica alguns atrasos de linguagem ou qualquer outro tipo de atraso, é preciso que haja uma avaliação diagnóstica com os profissionais, né? Então, é preciso entrar em cena fonoaudiólogo, é preciso entrar em cena psicólogo, a conversa com o professor, porque a metodologia pode também ser um entrave. A metodologia de ensino, o ambiente, a filosofia que está por trás daquele processo de instrução, né, de escolarização, pode também não ser a mais adequada. Eu costumo dizer que não existe escola perfeita. Né? O que é que vai existir? Vão existir ambientes escolares que são mais próximos dos princípios, da visão de mundo, das famílias. Então, na hora que a gente está buscando uma escola para o filho da gente, a gente precisa realmente fazer com que essa escolha esteja alinhada com a visão de mundo que a gente tem. Né? Então, é isso. O que a gente percebe diz. Não, é que a Daniela está aqui, ela é fonoaudióloga aqui na América, e ela está confirmando aí, que ela fala isso, que o atraso na língua materna, né, ele é transferido quando você vai. Exatamente. Né? E ela disse mais adiante, ela mesmo sendo adulta, ela às vezes se sente perdendo a identidade, porque ela vive tão inserida no mundo, ela não mora aqui em Orlando, porque aqui em Orlando tem muito brasileiro, fica difícil a gente perder a identidade aqui. Mas ela mora mais afastada, então ela só convive com americanos, então eu acredito que até mesmo sendo adulta, ela perca essa identidade, né? Ela se sinta perdendo. E isso é perder ou é por uma questão assim, a identidade dela passa a ser reconstruída, ressignificada em função desse contexto, né? Que ela está inserida. Então, passa por uma questão de escolha também. Tu estás entendendo? Então, são especificidades que compõem esse cenário das famílias
que são únicos, são diversos, são múltiplos e que cada um vai ter que saber quais são as batalhas que estão dispostos a enfrentar a partir das escolhas que fazem, né? É, Então, isso assim, é uma questão que vale a pena, a gente está sempre questionando. Então, essa coisa de perder a identidade, na verdade, com a língua, né, e a cultura brasileira, tem provavelmente a ver não só pela frequência e tal, mas às vezes há uma identificação mesmo cultural. Eu tenho exato. pessoas, amigas minhas, que deixaram tudo aqui e decidiram morar nos Estados Unidos porque ela se adapta, sabe aquela coisa que caiu como uma luva, a cultura, a forma. Então, foi uma decisão dela e perdeu se a gente fosse olhar assim, professora com estabilidade em universidade federal, né? Uhum. Professora que já tinha saiu vendendo tudo e disse assim, não, eu vou para os Estados Unidos, vou trabalhar, está trabalhando lá Nossa, como você parece estar falando da Daniela. e aí, mas é uma questão de dela, é identidade. A língua, e aí termina que a gente vai tendo essa coisa. O cérebro tá lá. Ela fala muito bem, ela não vai perder a língua, mas talvez traços culturais, né? Essa coisa de vivência social, as práticas dela esteja muito mais relacionada com esse modus operandi, né, de ser e o modo de ser do americano do que o brasileiro. E Enfim. fala aqui para mim, é mito ou é verdade? A criança bilíngue, ela é mais inteligente do que as outras? Não tem nenhuma evidência que comprove que uma criança bilíngue seja mais inteligente. Primeiro, até porque esse conceito de inteligência ele se distanciou bastante daquilo que a gente costumava chamar, categorizar, conceituar inteligência, que estava muito associado aos testes, né? Desempenho que a gente tinha em testes de coeficiente de inteligência. Então, hoje a gente já trabalha com a perspectiva de que existem múltiplas inteligências, né? Então, a pessoa pode ser inteligente em uma infinidade de áreas, dimensões, inteligência emocional, inteligência social, musical, enfim. Então, o que a gente percebe é que há diferenças, sim, cognitivas, tá certo? Entre uma criança que é monolíngue e uma criança que é bilíngue ou multilíngue. E que essas diferenças que o cérebro apresenta por conta de uma carga de exposição, estimulação a mais de uma língua, termina que está associada a algumas questões e componentes cognitivas que geralmente são avaliados ou são medidos para dizer se uma criança é inteligente ou não, tá certo? Uhum. Então, o que é que a gente percebe? Quando a pessoa já está aprendendo mais de uma língua, determinadas áreas do cérebro, a parte frontal do cérebro, que está associada à questão de atividades de organização, seleção de estímulo, a questão executiva, as tarefas executivas. Então, ela parece estar mais de prontidão e de alerta constante, porque a todo momento a pessoa vai estar tendo que fazer escolha de qual código linguístico que vai usar. Então, essa atenção, concentração está sempre sendo chamado, né, em alerta. Então, atenção, concentração, a questão da a seletividade da percepção das coisas, né? Isso tudo contribui para que a criança ela se dê bem em algumas atividades, né? E que geralmente são as atividades acadêmicas e tal, e que vai fazer com que ela tenha um resultado melhor. Mas dizer que ela é mais inteligente que a outra, ela é diferente, ela vai se sair melhor em determinadas situações. Por exemplo, as crianças multilingües ou bilíngues, elas têm uma capacidade metalinguística muito aguçada, né? E aí termina que transpõe esse conhecimento, né, de você utilizar um código para explicar sobre outro código, e isso termina indo para outras áreas, né, da vida dela, como música, matemática. Isso vai ajudando no desempenho dela em outras áreas. É, Agora, o Cláudio está dizendo aqui que os dois irmãos dele mais novos foram educados em escola bilíngue.
falam fluentemente como se ambas fossem língua materna. E até os auxiliaram em aprender outras línguas. Essa coisa de ter duas línguas maternas é muito raro, né? Mas isso acontece, né? Acontece. Geralmente, quando há uma alfabetização, não, há um bilinguismo simultâneo. Eles são muito, de logo cedo, eles aprendem as duas línguas simultaneamente. Então, por exemplo, o que é que existem algumas correntes teóricas, algumas evidências científicas que mostram que as crianças, que existe o que alguns autores chamam, alguns estudiosos chamam de as janelas, né, para aquisição de determinadas competências e habilidades linguísticas, que estaria associada a essa fase da primeira infância. Que é tipo assim, você tem que estimular, usar esses neurônios, fazer essas conexões neurais, porque senão vai se perder, né? No sentido de que nuances de uma língua, se a criança, ela, por isso que quando é precoce ou quando logo cedo, né, simultâneo, essas crianças, elas por estarem dentro dessa janela aí, nesse período em que o cérebro está mais ávido e as conexões estão sendo feitas com mais intensidade, digamos assim. Então, o que é que acontece? Essas crianças, elas têm capacidade de desenvolver traços distintivos da língua que a gente adulto pode desenvolver? Pode. Mas que não rala, né? muito mais difícil. Então, a gente vai ser treinado a perceber nuances da língua, dos fonemas, né, de cada língua, para poder falar bem, né, falar com o mínimo de sotaque possível. Então, quando essa criança ela na sua tenra idade, logo nos primeiros anos de vida, primeiríssima infância, exposta a mais de uma língua, ela desenvolve essa capacidade, ela percebe, né, essas nuances do código linguístico, da estrutura linguística dos fonemas, e ela vai ter a chance de falar, se não como nativo, muito próximo de um nativo, né, sem aquele sotaque que a gente geralmente termina carregando, alguns mais, outros menos. Tem pessoas que aprendem na fase adulta, adolescência, tem. Por isso que não dá para a gente ficar muito fechadinho. O que a gente sabe é que uma tendência maior é de que quanto mais cedo a criança é exposta, ela vai estar desenvolvendo mais habilidades de falar como um nativo. Isso, e além das habilidades multilinguísticas, as funções executivas também, né? Elas ficam mais estimuladas. Então, assim, o que você quis dizer é que, na verdade, não existem vantagens, mas existem diferenças, né? De ser bilíngue, e que isso aumenta a visão de mundo, né? Aumenta essas capacidades de desenvolver essas habilidades de pensar sobre a linguagem, né? Pensar sobre a língua. Ô, Pierre, nós temos ainda 10 minutinhos, tá? E eu queria que você falasse assim, que o bilinguismo ele não é um processo, assim como alfabetizar. Perdão, não é um estado, é um processo, né? Você precisa passar por etapas, você precisa de um conjunto, né, de coisas para estar acontecendo de uma forma mais adequada, mais suave, menos sofrida para as crianças. Então, assim, o que você recomendaria para os pais que estejam, né, fazendo essa opção aí no Brasil ou aqui, que viajaram, né, às vezes largaram tudo para investir nesse bilinguismo desses filhos, né, que às vezes é um desejo, né, de realizar uma frustração pessoal, né, ser bilíngue. Então, assim, o que você, como psicóloga, como empreendedora de uma escola bilíngue, você poderia estar recomendando para esses pais? Primeira coisa, eu volto a falar sobre essa questão das razões que levaram a buscar o bilinguismo. Então, você tem que estar muito ciente do que é que está fazendo, o que é que levou vocês a estarem nessa situação de bilinguismo. Outra coisa é ser consistente, né? Então, a partir do momento que você fez uma escolha, sabe o que é que atraiu vocês a buscar o bilinguismo? Então, ser consistente com essa escolha. Então, não adianta lutar por batalhas que não são as batalhas que você fez a escolha de estar investindo, né? Então, parte-se da ideia de analisar o contexto,
ser consistente, congruente, né? Então, é muito comum, sabe, Gi, quando a criança está nessa situação de bilinguismo, ela mesma já saber com quem ela vai falar que língua, né? Uhum. Em que ambiente ela deve usar qual língua. Isso faz parte. Então, a gente tem que ser referência dentro de casa e entrar em acordo, né? E, lógico, na medida que for preciso, em função de feedbacks do ambiente escolar ou qualquer outro ambiente, que haja ajustes nesses ajustes e tenham que se refazer alguns acordos para estar congruente com o desenvolvimento mais pleno, saudável dessa criança no ambiente que ela está inserida. Então, a gente vai reajustar as expectativas da gente. Mas, assim, a dica principal é você precisa realmente identificar o que é que levou. Se você gostaria que a criança ela permanecesse com essas duas culturas, ou seja, o traço de ser brasileira, né, de falar a língua e de viver a cultura, né, de quem é brasileiro, permanecer, você vai ter que fazer o esforço, né? Você vai ter que fazer a sua parte para manter vivo isso aí, se foi uma decisão sua. Se a decisão, aí eu estou falando por extremos, tem vários, né, dentro do espectro tem várias situações aí. Se a decisão não, eu não faço questão, ele vai ter contato, mas também não precisa ser proficiência, eu não preciso também montar uma estrutura dentro da minha casa ou eu mesmo para estar alfabetizando na língua. Ele vai aprender naturalmente a falar, compreender e, se possível, depois a questão gramatical, escrever, ler. Então, tem que ser consistente. Você tem que saber quais foram as decisões, tá certo? E, assim, confiar. Né? Confiar de que é capaz de aprender, é capaz de viver bem nesses dois, transitar bem usando esses dois códigos linguísticos e que isso não vai atrapalhar em nada na vida dele. Talvez aí venha até, na verdade, venha até a contribuir mais do que prejudicar. Porque são visões de mundos diferentes, amplia a criatividade, a resolução de problema dele com visões de mundo diferente vai ser mais ampliada, entendeu? Então, eu acho que tem uns ganhos, muitos ganhos, mas para a gente também não ficar naquela de aumentar a ansiedade, né, em relação às expectativas que a gente tem desse resultado, né? Então, fazer esse alinhamento entre o que esperava, a decisão, a escolha que fez e ajustar essas expectativas para que você passe tranquilidade e ele consiga superar os desafios que vão vir. Porque é fácil, não é? Como adquirir aquisição de alfabetização de uma criança monolíngue é um processo árduo, difícil, né? Exige bastante esforço, muitas habilidades e competências estão em jogo. E se é difícil para uma e tem o seu peso, certamente tem para essa segunda língua. Mas nada que a gente não consiga vivenciar e superar, né? Isso aí, tem que ser avaliado esse contexto, principalmente Exato, dos pais e professores, né? Isso com aí é certeza. importantíssimo. Uma coisa que você falou aí é super legal. O Jorge Bernardo, quando a gente chegou aqui, eu fui estudar inglês, porque o meu inglês era muito raso, né? E eu chegava em casa e falava assim, vamos falar inglês. Ele, não, mãe, aqui em casa nós vamos falar português. Então, a gente só fala português. E aí eu fazia também um pouco de leitura, porque eu falava, Jorge Bernardo, se eu ler para você à noite, antes de dormir, eu pratico um pouco o meu inglês. Ele falou, mãe, mas eu não dá para aguentar você lendo. Eu fico, então é melhor parar, porque eu vou confundir a cabeça da criança, né? E é muito interessante, porque hoje o João Pedro, né, ele me corrige. Quando a minha pronúncia não está adequada, aí ele fala adequado, eu já entendi, ele está me corrigindo. Mas de uma forma tão sutil. E a gente vai aprendendo, entendeu? Mas essa questão é muito interessante mesmo. Então, eles terminam selecionando quando, como, onde, com quem vai falar determinada língua.
né? E eu vi Isso é outra importante. coisa que você falou assim, dessa questão dos pais ficarem confortáveis com a língua, né? Principalmente, eu não vou esquecer mais, essa questão da bronca. Eu passei por isso esse final de semana. Eu estava com o filho de uma amiga brasileira que só fala inglês, então o menino compreende um pouco inglês ou português, mas eu tinha que falar mais inglês. Então você imagina. E eu com dois, um de 9, 8 anos, na praia, tinha hora que eu tinha que dar bronca. Aí eu começava em inglês e terminava em português, porque é onde eu me sinto confortável. Dar bronca vem do útero, falar português. Exato. Né? E a pior é que o menino não acabava não entendendo. Ele fazia assim, ele faz assim pra mim. Tipo assim, o que significa tia? Aí ele fala, tia. É. E assim, aquietar, porque às vezes, por conta desse ambiente bilíngue, não é que ele vai ter, pode passar, as crianças podem passar por um momento de silêncio, né? Assim, de não querer se expressar muito oralmente, embora compreenda, porque o processo de alfabetização, antes de você ler e escrever, o processo de alfabetização já iniciou desde o primeiro contato, lendo história, cantando, conversando, falando, brincando. O processo de letramento de alfabetização é desde o primeiro contato que a criança tem com outras pessoas. Vai sistematizar isso com a questão do código, do símbolo, leitura e escrita, né? Mas então ele já se iniciou. Então antecede esse momento da compreensão. Então há um período de momento de silêncio, mas não quer dizer que ele não esteja sendo alfabetizado. Ele talvez ainda não esteja se sentindo autoconfiante o suficiente para se expressar naquela outra língua, ou às vezes até na língua materna mesmo, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo, né? Ou que ele esteja atrasado no processo, né? Então, é o tempo de cada um e que precisa ser acompanhado, monitorado, porque o processo de alfabetização, ele é um marco importante para toda a vida posterior do indivíduo, né? No ambiente e no mundo letrado, né? Então, não adianta ser apenas alfabetizado ou alfabetos funcionais, né? Eles precisam compreender aquilo que eles estão lendo, decodificando e fazer o uso adequado do código no contexto e na situação em que se exige a linguagem. Né? Então, é muita coisa para conversar, né, Gigi? E a gente está aqui, alguém aí falou do Code Switch, né? Que isso acontece muito, né? A troca, por exemplo. Aí, às vezes, a criança está querendo buscar ali uma palavra numa determinada língua, aí, aí não sabe, por exemplo, quer dizer amarelo em inglês e não vem. Aí ele pega e faz o quê? Amarelo, né? Ele usa a entonação do inglês, ou o jeito de falar no inglês, mas o código foi em português. Então, há essa questão nesse processo de aquisição de mais de uma língua, mas que isso não prejudica. Ele vai estar tentando se comunicar, né? A língua é para criar esse contato. Se fazendo comunicar. Pierre, nós temos aí 2 minutinhos para terminar a nossa live. Então, eu queria muito agradecer, dizer que assim que eu for ao Brasil, a Recife, eu vou conhecer o Espaço Bambolê, lá em Boa Viagem, tá? Com certeza. E fica com você aí. Muito obrigada, querida. Foi maravilhoso. Muita gente aqui agradecendo. Corações, pessoal. Ó, corações. Correio elegante para São João. Queria que você se despedisse aqui da live. É com você. Pois é, obrigada pelo convite, Gigi. Espero que a gente tenha conseguido trazer questões, né? Que são questões que as pessoas que estão aí com a gente têm curiosidade. Acho que tem panos para manga e tem muita coisa que a gente poderia conversar. Mas é isso, acho que atendeu assim, a expectativa que a gente tinha hoje de falar sobre algumas questões que são tidas como mito e verdade. Obrigada, feliz de lhe ver, reencontrar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tempo. O Espaço Bambolê é bilíngue com inglês? Inglês. Mas, muito legal. Tá? Eu que agradeço, minha querida. Ó, coração enorme para você, para sua família, para sua mãe. Lembro muito dela. Tá? Manda ela beijo. Tá aí, eu vi que ela apareceu por aí. Beijo super carinhoso. Qual o nome dela?
Edna, Edna. Edna, sua filha, ó, Fabiana, mora minha aqui, ó, irmã. no coração. Muito obrigada. Trabalho excelente seu, tá? Live Obrigada, Didi. linda. Só muito, muito, muito obrigada, Pierre. Fica com Um Deus.